Olá pessoal, olá, tudo bem? Tá chegando daqui a pouco o Leozinho aí, Léo de Paula, meu grande colega de Curitiba, Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco de nulidades, essa visão de nulidades a partir da leitura do doping. Todos nós falamos de doping, todos nós vimos isso acontecer no nosso dia a dia. Valeu, Michael, valeu, Ana, valeu, Adriana. Tudo bem com vocês aí? Obrigado por estarem entrando. O Léo já tá chegando daqui a pouquinho. Tô devendo, né, Ana? Tô devendo aí BH, devendo São José do Rio, no Rio de Janeiro. E aí, José, Rio de Janeiro, valeu, José. Enfim, Paula, Bico, tem muita gente, muitos amigos aí. Karina, Risato Nunes, até o Risato Nunes, nosso parceiro, tá aí, com livro novo no pedaço. Grande cara, direito consumidor. Enfim, tem muita gente chegando. Eu não consigo, até o Meirelles, meu presidente da turma recursal, tá aí, o nosso grande presidente. A foto do dedo do Baldo ficou bonita, hein? Ficou bonito. Nosso colega lá se machucou e ficou com um dedo bem bonito. Enfim, cadê a Adriana Lisboa? Adriana Bertoncini, que vai fazer rolo aí. Enfim, nós vamos falar sobre... Eu vou botar aqui embaixo o tema que nós vamos falar. E tem muita gente de vários lugares aí. Nulidade, processo e doping. Olha só que legal. O que vocês ouviram falar de doping? Em Olimpíadas, vocês ouviram falar disso em muitas... Pois é, Márcio, tem muita gente, o Auri tá com aquela máscara agora, fez sucesso. A máscara tá para vender, a gente vai fazer a camiseta do Auri, do Criminal Player, tem a minha já pronta. E aí você pode ir lá no site, quando compra 2 camisetas, aí o site dá o brinde, porque não foi feito para vender, na verdade, a gente fez para dar para uns amigos a máscara do Criminal Player. E a máscara, alguns pediram, tinha umas a mais, foi feito a proposta de vender quando comprar 2 camisetas lá do Criminal Player. A branca é do Auri e a preta é minha. Vocês sabem que eu sou de preto. E aí tem o UFC, mais ou menos o UFC. Cadê o Léo? Léo, cadê você, Léo? Léo, cadê você? Cadê o Léo? Então tá aí, ó, a foto do Auri é essa aí, ó. Tá perguntando quem tava máscara aí, tá aí a foto do Auri. Então essa aqui é a foto do... tem muita coisa lá. Fala lá com o Eduardo na editora que eles dão um jeito pra vocês, quem tiver afim da máscara do Criminal Player, que foi feita de neoprene, que é bem legal porque você pode respirar por baixo, ela fica bem legal. Daí, o Léo, daí Santi, tudo bem, cara? Nosso Santiago é o nosso amigo que é o torcedor do América Mineiro. Ana Cláudia Pinho, Belém do Pará tá viva. Olha só, Viviane Amorim, nossa colega dos mapas mentais. Daí, do outro lado do Brasil, Ana Paula. Enfim, estamos esperando o Léo. Léo, cadê você, Léo? Vamos falar um pouco de processo. Chegou, Léo, chegou. Léo tá chegando. Vamos lá. Paula, grande parceiro. Vamos lá, Léo. Entra aí para que a gente possa falar. Oh. Olha só, o cara tá bonitão, tá de terno e gravata. Poxa, que legal, cara. É porque eu vou dar aula depois, pô. Vai dar aula onde? Vou dar aula lá no Senec, remotamente, mas vou dar. Tá, que legal, que legal. E aí, mas eu dou aula de camiseta, já tô nessa fase que eu já abandonei, terno e gravata há muito tempo, em pandemia. Mas assim, conta do pessoal do terno e gravata por cima e bermuda por baixo ou não? Eu já sinto... Não! Jacinto já me questionou uma vez. Jacinto me questionou, a gente estava numa mesa lá acho que da FAP, e aí ele falou, carioca é fogo, carioca vem de gravata, bota suspensório e ainda tá de bermuda por baixo. Eu falei, não, eu ponho até sapato, eu só não mostro aqui porque vou ter que desmontar aqui o setup aqui, mas basicamente até sapato eu coloco para poder me... O cara é formal, jogar né? jogando. O cara é formal, essa cadeira gamer aí te entrega, não tem jeito essa cadeira gamer. Mas a cadeira eu já expliquei para o pessoal tem pegado muito em cima disso e eu já falei, assim, olha só, quando você entra lá no site, essa cadeira ela está na categoria de escritório.
Então, como ela está nominada como categoria de escritório, ela é uma cadeira de escritório. Agora, se ela é de gamer, aí é cada um. Ela, por enquanto, ela é minha. Eu Se ela é de gamer, eu estou jogando. Eu tenho uma vermelha, e a gente vai falar de doping também. Eu tenho uma vermelha que eu gosto muito. É muito legal, eu tenho uma cadeira de gamer, só que hoje eu estou na sacada aqui, que tá pegando um friozinho. O que a gente vai falar hoje, Léo? O que a gente vai contar? Tu escreveste a tua... Quero contar o seguinte, eu conheço o Léo há 250 mil anos, nós somos paquidéricos, pré-socráticos e jurássicos e todo mais. Desde a época que a gente frequentava, o Léo teve doutorado, mestrado, enfim, é um amigo de muito tempo, já rimos muita coisa. Se vocês frequentarem até o final, a gente conta umas paradas aí meio engraçadas de nós dois. E qualquer só de início falar sobre o tema que o Léo vem desde a dissertação falando, que é a nulidade, né, Léo? Sim. Inclusive, eu obriguei o Alexandre, né, a ler minha dissertação, porque eu falei assim, eu queria que tu fizesse o prefácio. E aí o Alexandre fez meu prefácio só para poder obrigar ele a ler a minha dissertação. Né? Que nada, pô. Cara, tu sabe que tem coisa que não dá vontade de ler mesmo. Assim, tu vai lendo coisa, mas tem dissertação que pega o ponto. E naquela época que tu escrevesse sobre nulidades, tinha muito pouca coisa escrita, né, Léo? Tá publicado depois, mas pensar sobre a possibilidade de estar na frente é isso. E aí, é onde surge a nossa live de hoje, que quando eu começava a explicar a nulidade para alunos, muitas vezes na sala de aula, eles tinham muita dificuldade de entender o que era um ato processual, professor, por que a nulidade é uma sanção, mas não teve prejuízo? Então, eu sempre tinha uma dificuldade de explicar a metáfora para ele, porque eu explicava para ele o seguinte, ó, o ato processual você pode ter a nulidade como sanção, ou você pode ter uma declaração da má formação. Essas duas possibilidades. Quem pensa um processo penal menos garantista vai pensar que é uma sanção, vai sempre discutir prejuízo, e aí viola a nulidade absoluta, nulidade relativa, ele sempre vai falar de prejuízo. O negócio dele é condenar. Então, é verdade. E aí, ele tem um segundo que diz assim, não, se o ato mal formou-se, não tem sanção, tem uma declaração da sua má formação, que é o que eu concordo. Mas a gente vai lidando com esse povo. Aí eu teve uma vez que estava dando aula na graduação e estava passando aquele documentário do Armstrong, que foi um ciclista do Tour de France. Aí disse, porra, aí agora os alunos vão entender essa porra aí. Porque o que ele ia falar? Seguinte, ó, fraudou o certame, tá fora. Jeff Amadeus aí, ó, nosso grande... Ô, Jeff! A Rora também, uma aluna minha, uma muito amiga, aluna. O Jeff também, amicíssimo. Onde está o Oli? Onde está o Jeff? Está escondido. Está escondido. E aí, o que eu queria te ouvir? Então, para quem está nos chegando agora, o que o Armstrong fez? O Armstrong é um ciclista que durante 9 anos ganhou o Tour de France, a volta da França. Ele foi ovacionado como um dos maiores ciclistas do século, da história, um cara que ganhava, que jogava dentro das regras. Mas o que aconteceu? Depois de uma certa investigação, descobriram que durante todo esse tempo em que ele ganhou, ele fraudou. Então o cara conseguiu ter sucesso, ter êxito, ter dinheiro durante um bom período. Mas chega um dia que a casa cai. Parece metáfora de hoje, né, Léo? Tem alguns que a casa caindo hoje aí no que fizeram e aconteceram e agora estão querendo fazer. Então, a ideia foi pensar a nulidade pela metáfora do doping. E aí, o que tu pensa disso tudo? Então, eu estava até parei para reler teu livro, né? Inclusive, eu todo ano encho o saco do Alexandre. Eu falo assim, Alexandre, estou precisando aqui atualizar aqui minhas referências e tal. E esse ano o livro ficou maravilhoso, né? Eu acho que, assim, ele preto, assim, o difícil vai ser convencer você a parar de mudar a cor, aí coloca agora a letra diferente. Porque eu achei preto, eu acho sempre um charme. Mas aí agora vamos falar. Vai ser preto com letra vermelha para ser o nosso Mengão campeão. Nossa, pô, o teu Mengão, eu não tô só futebol, então tá tudo tranquilo, deixa que ele é só seu. E do Geraldo e tudo mais. Enfim, o que eu penso? Eu estava até relendo e estava analisando. É que a gente tem sempre um problema de enxergar as coisas a partir dos nossos próprios pontos de vista. O meu ponto de vista muito, muito claro ali sempre quando eu estudei a nulidade,
é que, para mim, todas essas categorias que foram criadas na teoria das nulidades, elas são categorias que elas foram utilizadas para poder minimizar e para poder tirar a responsabilidade, ou tentar deixar de incutir ao Estado aquela função de seguir aquilo que está previsto. Então, basicamente, o que foi a fórmula, inclusive, do Alfredo do Rocco, né? E depois reapropriada pelo Francisco Campos e alterada pelo Francisco Campos de uma forma muito pior do que era do Rocco. Então, no Rocco eles tinham uma nulidade de números clausos, né? Então, assim, se não seguir os atos dessa forma, vai se decretar, vai se sancionar com a pena de nulidade. E aí, justamente, quando eu passo, acho que não sei se é no capítulo 2 ou no 3, quando eu falo da teoria das normas, eu vou observar que o professor não pode chamar de sanção, porque o ato em si ele não é ente personalizado, então ele não sente nada. É tipo assim, você não pode sancionar o ato do doping por si. Você tem que sancionar quem fez uso dele. Então, porque sancionar... Exato, o que veio dele, e não ele em si, porque ele é a percepção daquilo que foi equivocado. Então, o grande problema, eu estava lendo e fazendo uma leitura interessante, que eu gosto muito da ideia de trazer essa questão do jogo processual para os atores jurídicos, justamente para, primeiro, a gente se estabelecer jogo justo. E esse jogo justo precisa permitir que os atores tenham capacidade de jogar. Então, a analogia do doping é muito feliz, por quê? Porque quando eu trago o Armstrong, essa ideia do Armstrong, o que o Armstrong fez? Ele quebrou as regras do jogo, ele fez com que as outras pessoas não estivessem concorrendo. Óbvio, ele mesmo assim, quebrando as regras do jogo, pode ser que ele podia passar por uma casca de banana, podia passar por uma pedrinha. Eu, quando estava com 15 anos de idade, fui de uma cidade para outra, e aí eu estava andando de bicicleta, caí, rasguei a cara inteira, da cara, barba, tudo. Rasguei inteiro. Aí o que acontece? Então ele podia cair, então o doping não vai impedir isso. Então, o que acontece? Quando a gente tem um jogo injusto, um jogo mal jogado, você não vai impedir que muitas das vezes, algumas vezes, quem está usando o doping não vai ganhar. Mas isso não quer dizer que o doping vai ser. Que o doping, não, na maioria das vezes, ele vai ser uma enzima para a vitória. Então, qual é a grande questão? E o que eu vejo? Que é o que talvez, eu sempre quando eu falo das nulidades, eu sempre olho. Eu olho porque quando a gente para observar, o doping em si é o quê? Uma quebra do jogo. E o que eu tenho percebido é a quebra desse jogo limpo e a impossibilidade de você jogar com as mesmas cartas. Então, assim, tanto você, quando falou que quando vai começar um processo penal lá nos Estados Unidos, teve um colega que o valor da investigação preliminar que tinha que pagar para o escritório era muito mais caro do que o processo em si, do que o trial. Aí foi você que me falou. Eu acho que tá estourando o áudio? Tá estourando bastante. Então dá uma baixadinha aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse Jaybird, ele está fazendo isso. Agora melhorou. Então, e aí o que acontece? Agora. Então, o que acontece? Quando você pega esse é um exemplo até teu, que você deu, que uma pessoa investigada nos Estados Unidos, ele acaba tendo que pagar muito mais caro na investigação. Por quê? Porque a gente precisa poder ver o que está acontecendo. É aquilo que o Jacinto vai falar, que é quando a gente está propondo o caso penal. Então, quando a gente pensar o processo nesse jogo todo e nessa estratégia, desde o começo, a gente vai pensar em como jogar ele de forma limpa, de forma regular. E o que eu quero trazer? Então, quando eu falo assim, olha, excelência, eu quero provar isso, eu quero provar aquilo, eu quero poder saber se houve cadeia de custódia, se não houve cadeia de custódia. Isso tudo é estabelecimento do jogo limpo. E o doping, da mesma forma que a nulidade, assim, que é a tua analogia, é você fazer de alguma forma essa quebra da nulidade, essa quebra do que você mesmo fala do devido processo legal substancial. Que no fim, para mim, é a minha analogia que responde a isso e aí já deixa mais claro até a própria identidade
das categorias, que elas, na verdade, essas categorias e toda categorização numa ficção que é ficcional, ela tem uma tendência a poder dizer que não se aplica ali, mas ela é ficção. Então eu aplico uma ficção, coloco uma ficção ao quadrado e jogo uma ficção da ficção para poder dizer que não se aplica aquela ficção na ficção que eu disse que existe, que é a ficção do processo. Então assim, é que a gente vai numa categorização de ficções e por isso que ela vai ficando difícil. Por quê? Porque assim, ó, você quando... E o Alexandre sabe muito bem que eu gosto de fazer trilha. Inclusive tem vários casos aí que toda hora fica alguém falando, esqueceu de falar daquilo. Então eu fico falando trilha. Quando você vai fazer trilha, você não esbarra numa nulidade relativa. Tipo, eu tô aqui, esbarrei, igual você esbarra numa pedra sedimentar. Então, ela não existe no mundo. Então, você nunca vai conseguir perceber a adequação daquela ficção ficcional até o dado que você está dizendo que vai ser o determinante ou não da análise da nulidade, que é a ideia do prejuízo e a ideia da verdade substancial, ela vai ser sempre ficcional. Então e aí com Lênin Streck, se quiser buscar por lá, vai ser sempre um solipsismo. Por quê? Porque a gente não tem como argumentar argumentativamente o que é argumento meramente. Isso não tem fato. Você não consegue dizer que tudo nesse campo vai ser ficcional. Ele não existe em estado de natureza. Ele vai ser óbvio. Uma constatação. Se você conseguir demonstrar, e aí o Rosberg, um amigo querido que também, você lembra muito bem dele, ele falava que tinha que provar o aí já é demais. Então, na verdade, e é o que no final você vai dizer no texto, quando você está demonstrando no teu capítulo sobre nulidade e doping, que você está demonstrando que o jogador tem que convencer o julgador com os dados dele mesmo, que é você tentar provar o aí já é demais. Mas é por quê? Porque a grande questão é que eu crio uma categoria para criar outra categoria, para criar outra categoria, para poder dizer que essa categoria aqui não se aplica lá, mas isso só por grau de abstração. Então eu quebro a lógica, e ainda quebro a lógica o quê? De uma análise de aplicação da lei abstrata, prevista para ser aplicado pelo magistrado, eu transporto isso para uma aplicação supostamente em concreto de prejuízo, cuja prova passa a ser dada por uma inversão processual. Essa inversão do ônus da prova do prejuízo, ela serve como o discurso da quebra da utilidade do doping, aí no seu caso, para fins de perseguição, de utilização e de segmento próprio daquilo que está previsto na lei. Que é o que, para mim, no fim, e para você, quando você fala em devido processo legal substancial, para mim vai ser só devido processo legal, que basta ser devido processo, porque todo devido processo legal no processo penal para mim é substancial, mas é óbvio, o substancial ele dá essa categorização para poder lembrar opções, tem que ser na substância, não pode ser só, não, eu previ e tal. Que a gente, veja como é que a gente precisa colocar um adjetivo para poder, e não olha como é que o direito a gente tenta, e é aquilo que o Jacinto vai sempre falar, né, e você mais do que ninguém lá, na beira do cachoeiro, como diria ele, tentando resolver isso, por quê? Porque, na verdade, onde falta linguagem, a gente vai querer colocar mais linguagem. Então, se é devido processo legal, por quê? E aí é o que vai. O que vai, e aí por isso que o doping é muito bom para essa análise. Se um jogo injusto não vale. E aí é o que eu penso, e o que eu já meio que dei a entender, é que quando a gente está pensando no jogo justo, é assim, é porque muita gente fala assim, mas o advogado está fazendo estratégia, ele quer surpreender. Não, eu não quero surpreender. A gente entrou num processo esses dias, eu virei para uma colega, na verdade, virei para minha sócia e falei assim, não, nós vamos fazer assim, vamos apresentar isso agora, antes mesmo de começar o processo, antes de receber a denúncia. E nem vamos estar falando sobre a questão da defesa. A gente vai falar especificamente sobre o quê? A gente vai falar especificamente sobre a decretação da prisão. E atacamos a decretação da prisão. Eu falei assim, olha, eu preciso desses dados e desses dados, porque senão eu não tenho como dizer se aconteceu ou não aconteceu, e essa decisão é inválida. Ou seja, olha como é que o jogo, olha como é que você tem que quebrar, e olha, quando falta o acusatório, a gente entra com o acusatório, que é para dizer assim, estou dizendo desde o primeiro momento que eu entrei, que não podia ser assim. Então, veja, no fim, se a gente for olhar, o devido processo legal aí, ele tem que ser ancorado, tem que ser amalgamado
muito bem estruturado com aquilo que eu entendo que são os substratos indispensáveis para um processo penal. Quando o Jacinto vai falar lá, tem o sistema acusatório, eu entendo que é uma amálgama entre o sistema acusatório, entre o devido processo legal e a presunção de inocência. E veja que eu tenho esse azar, né? Eu inventei de estudar as nulidades na dissertação, e quando chegou na tese, eu estudei os recursos. E nos recursos eu percebi que o substrato básico, inclusive para justificar tanto o processo quanto os próprios recursos, é a presunção de inocência. E veja como é que o jogo injusto ele vai pegar a nulidade, que é o estabelecimento. Qual é a face da nulidade? A nulidade está ancorada com mais rigor na face do devido processo legal. O segundo grau de jurisdição, o próprio processo, ele está ancorado na presunção de inocência, no devido processo legal, e óbvio, todos eles precisam estar ancorados no sistema acusatório. Então é como se fosse, parece que a gente acaba... Parece que racionalmente a gente consegue estruturar as coisas muito mais num tripé. E o tripé, ele permite, desde que a gente pensou que a gente não precisa aprumar o chão para poder estabelecer um tripé como base sólida de estabelecimento de alguma coisa. Então, quando a gente compra um tripé para colocar uma lâmpada, quando a gente compra um tripé para colocar o celular, a gente consegue estabelecer as coisas melhor. E, para mim, no processo penal, a gente estabelece esse tripé, com o devido processo legal, com o sistema acusatório e com a presunção de inocência. Sem um deles, nada para em pé. Então, o que acontece? Quando a gente pega o doping aí, ele é a quebra do devido processo legal. E veja que esse devido processo legal ele precisa ser regido pelo sistema acusatório. Porque quando eu tenho aqui um jogo injusto realizado por quem está jogando mal, por quem está jogando de forma, absurda, ou que seja, querendo fazer surpresinha, não, eu vou chegar com isso aqui na hora da audiência e vou, eu tenho isso aqui. Cara, isso não é pegadinha do malandro. É um processo, é uma coisa séria. Você não vai jogar assim, salsifufu, glu-glu, aqui, ó, tem aqui, ó, é mentira. Ou, aqui, ó, pegadinha do João Kleber. Não é. Isso aqui é sério. Você apresenta o teu caso penal e você prova essa porcaria que você trouxe. É simples assim. Eu tô falando assim, olha, o caso é este. E eu quero provar este caso. Então, o que acontece? E quando a gente olha o doping, é a mesma visão do que eu vejo e o que eu falo, acho que é epígrafe do meu último capítulo, né, do livro, na verdade da dissertação, né? E aí ele não virou o último capítulo porque eu fiz um adendo prospectivo sobre o projeto CPP 156. Mas a epígrafe é uma frase do Robert Kaplan, que é um matemático. Que veja, que eu acho que isso deixa muito claro, inclusive para os seus alunos. Quando a gente olha para as nulidades, a gente não vê quase nada. Eu já estou parafraseando, mas eu vou falar a frase dele primeiro. Né? A frase do Robert Kaplan, que é um matemático, ele fala assim, quando a gente olha para o zero, a gente não enxerga quase nada. Você olhou para o zero é abstração pura. O zero ele não existe na realidade. Você está andando, ele não existe. Veja como é que isso é muito claro, como é que a gente fala de você estar andando ali e esbarrar num astreinte no meio de uma trilha, é muito impróprio. Por quê? Porque você não vai esbarrar numa nulidade relativa. Olha, nossa, aqui eu esbarrei numa nulidade relativa. E aí, doutor, vai decretar a nulidade ou não vai? Olha aqui, ó, foi pedida no momento certo. Veja, porque as categorias são todas impróprias, elas não servem para dizer nada. Elas não servem para dizer nada porque elas estão o quê? Elas estão conturbando aquela estrutura original, que é a estrutura própria, que é do devido processo legal. O devido processo legal é que é o estabelecimento. Então, quando a gente olha para o zero, voltando ao Robert Kaplan, a gente não enxerga quase nada. A gente vê o zero e não entende. Por quê? Porque ele é abstrato. É igual olhar para o vazio. A gente não sabe, olhar para um vácuo. Eu pego lá, minha mãe me deu uma seladora antiga, até não tão antiga, que ela faz o vácuo. Aí assim, você pega lá, faz o vácuo, o negócio. Quando você olha para o vácuo, você não entende, você não vê quase nada. Mas é a partir do vácuo que você enxerga o mundo, é a partir do zero que você enxerga o mundo. Então, quando você se coloca na posição do zero, você enxerga o universo, você enxerga os números, você enxerga o mundo e você enxerga a realidade. Então, no processo penal, o zero, ou seja, no processo penal, quando você olha para a nulidade, é por isso que os seus alunos não entendem nenhuma das categorias. Essas categorias, elas não servem absolutamente para nada no processo penal, porque elas só servem para poder deixar de aplicar o devido processo legal. Ela é uma justificativa pseudo-racional para dizer por que não se seguiu aquilo que está previsto em lei. E aí, quando você olha para a nulidade, você não entende nada. Ou quando você olha para o doping, você não entende, porque o doping em si, o doping andando na rua, ele não faz nada.
Mas o doping, quando colocado no corpo de um atleta que está na competição, que não escorregou numa casca de banana e chegou no final, ela sim vai permitir uma quebra daquele jogo justo de condições autônomas para as pessoas chegarem no final e ter chance de ganhar, e ter chance de concorrer. Tanto você, acho que o Auri Lopes Júnior, então fala muito que a gente já chega no processo meio que no 1-0, né? Por quê? Porque a gente tem a investigação antes. Veja, por isso que eu comecei lembrando desse caso que você traz com muita clareza, que é a investigação preliminar. A investigação preliminar, quando a defesa consegue atuar na investigação preliminar, ele já consegue trazer substrato suficiente para poder dizer, olha, o meu caso está aqui, está lastreado aqui. E quando ele está lastreado dessa forma, o caso não vai a julgamento, por quê? Porque nem tem substrato suficiente, que a gente já mostra. Então, olha como é que quando há um funcionamento desse tripé, para mim, como fundamental, do sistema acusatório, do devido processo legal e da presunção de inocência, a gente vai começar a quebrar aquilo que você chama de doping e impedir aquilo que a gente nomina como nulidade em regra. Por quê? Porque é a quebra e é a impossibilidade da gente não poder jogar o jogo justo, não poder concorrer com as mesmas chances e as mesmas características para poder chegar no final e alcançar o resultado. Porque, veja, se eu não puder apresentar provas, eu tive um processo, agora transpondo ele em abstração para poder falar da hipótese, em que foi impedido do réu de trazer uma testemunha. Essa testemunha era uma testemunha médica que atendeu a pessoa lesionada. E ele foi impedido também de trazer o boletim de atendimento médico da vítima. Veja, a pessoa foi impedida de produzir prova. E aí chegou no final e falou assim, não, a palavra da vítima tem especial relevância. Mas peraí, mas eu não consegui provar. Eu não consegui vir para o jogo. Você está falando que assim, tudo bem, aqui todo mundo joga igual. O jogo é futebol, tá? Mas você vai jogar sem as pernas. Eu vou amarrar suas pernas. Vai ficar no vestiário. Não, você joga aí, tá no vestiário, a gente tá aqui jogando bola com o Flamengo, o time do Flamengo, que tá bombando e tal. Você joga o time do Flamengo aí, você fica no vestiário aí. Se conseguir fazer gol daí, você tá bem, você consegue. Pô, lógico, mas eu consigo provar, eu não consigo trazer testemunha. Aí você vai para o STJ, o STJ fala assim, não, o juiz sabe o que faz. O juiz busca a testemunha e faz, mas ele não sabe o que eu ia conseguir com a testemunha. E se a testemunha falar que ela, assim, não, que a pessoa realmente falou para ela que ela ia produzir uma prova ilícita no processo. Você não sabe o que você vai produzir. Como é que você inibe a minha prova, sendo que você não sabe o que eu vou produzir? Então você está inibindo o caso penal, na verdade, eu não estou entrando no jogo. Que jogo que eu estou entrando? Por isso que aí olha como é que vai amalgamando, até a própria ideia das provas ilícitas, que inclusive você fala muito aqui no início, a cadeia de custódia. Quando a gente amarra a defesa, a gente não está. Aí o processo vai sempre ser aquele engodo, que é o engodo para a gente condenar. E na boa, se for para fazer engodo para condenar, vamos parar de pagar promotor, vamos parar de pagar meirinho, que a gente chama de oficial de justiça. Antigamente poderia ser até outro cargo, mas a gente tem aí o secretário, o oficial de justiça. Vamos parar de pagar isso. A gente pega e põe para condenar logo na delegacia, e depois eu começo a fazer revisão criminal. E aí na revisão criminal eu trago as provas. Porque na verdade, no fim, qual é a grande diferença? Porque quando a gente chega no processo, a gente é inibido de produzir prova. Quando a gente chega no segundo grau de jurisdição, mesmo com uma previsão do 616, a gente não pode produzir prova. Quando chega no STJ, não pode analisar a prova. Quando chega no STF, não pode analisar a prova. Então, na verdade, não teve processo. No fim, a gente não conseguiu entrar. Por quê? Porque o sistema acusatório não está implementado. Está implementado um pseudo-sistema, quer dizer, nem sistema é, porque agora é uma coisa meio obtusa, na qual a gente tenta, pelo menos, tirar o ostracismo daquele processo e conseguir trazer alguns dados que vai desconstruir a acusação. Só que aí não pode ter inversão dos atos. Por isso que as categorias das nulidades elas não se adequam. Nesse estudo que eu fiz na dissertação, a gente vai olhar as categorias das nulidades, elas, na verdade, foram estabelecidas pela teoria dos atos processuais civis, e quando você vai olhar a fundo, elas não servem nem para a teoria dos atos processuais civis. Porque quando a gente olha na teoria dos atos processuais civis, pelo menos quando eu estudei, que foi pelo CPC de 73, a teoria dos atos processuais civis, das nulidades processuais civis, era irrelevante. Por quê? Porque bastava você fazer um despacho saneador que resolvia tudo que você tinha feito de errado no processo antes da sentença. Não tinha problema o que acontecesse, não tivesse resposta. Bastava o despacho saneador chegar que dava tudo certo. E aí o que acontece? Então, assim, não faz muita diferença se a nulidade é relativa ou absoluta.
Mesmo que você pegue, até mesmo quem tinha muita categorização dessa, que está no livro da Ada Pellegrini Villeneuve, junto com os dois autores, acho que é o Cândido Zamarco e o Scaranzi, não sei, estou falando de cabeça, mas quando você pega lá as categorias, eles na frente eles se desdizem, na frente eles desconstroem as próprias categorias, que eles falam assim, não, a nulidade absoluta ela tem que ser decretada sempre. Mas, se não for provado por prejuízo, então não é absoluta, porque se o que faz da absoluta para relativa é justamente aquela que tem que ter prova do prejuízo e aquela que não tem prova do prejuízo. Então, no fim, bastava ser qualquer coisa, virava precisa do prejuízo. Então, no fim, por quê? Porque todas elas, e aí foi a fórmula de onde a gente começou, como se fosse um parênteses, mas não foi. Quando a gente passa pela fórmula mágica que o Rouco começou, que era a nulidade para ser decretada e declarada muito pouco, ela chegou na frente, no Francisco Campos, como uma nulidade que, na verdade, ia ser praticamente reduzida a nada, para que não se perdesse a substância do processo. E aí a gente fizesse o quê? E aí com meandros técnicos. Como diz ele, inclusive ele escreve de uma forma que um dia eu queria escrever assim. Só que eu queria escrever sobre coisas democráticas, ou com o substrato desse performatismo de escrita, mas para coisas democráticas. Porque o Francisco Campos, ainda por cima, ele escrevia isso e ele fez uma fórmula mágica que era assim, a gente tem as nulidades números clausos, mas essas nulidades números clausos vão passar por dois filtros, que é o filtro inconcreto da verdade substancial, e o filtro, se operou ou não alguma alteração da verdade substancial, e o filtro inconcreto da prova específica do prejuízo. Então, se a gente vai ter que necessariamente vincular uma ideia de prova, a gente está operando uma inversão do ônus da prova, veja como é que é aí o substrato, quando a gente vai ver a presunção de inocência, como é que eu não consigo explicar nada no processo penal efetivamente democrático, substancialmente democrático, se eu não bater em um desses tripés, ou até nos três, porque veja só, se eu vou permitir uma inversão do ônus da prova, será que eu estou garantindo a presunção de inocência? Não. Então ele esbarrou aqui. Então, olha como é que eu vou... E aí, o que acontece? Aí, por exemplo, pode o juiz buscar prova no lugar do réu, até para favorecer o réu? Não, por quê? Porque ele está agindo como inquisidor, como par. E veja, se fosse para preservar a presunção de inocência, ele ia fazer em dúvida pró-réu, não pau no réu. E aí o que acontece? Então, porque o critério de resolução é esse. Como é que ele vai usar esse critério para poder buscar prova contra o réu? Porque se fosse a favor, ele bastaria absolver, porque se a capacidade de provar foi fraca de quem está no jogo comigo, e aí olha como é que tudo vai esbarrar nesse tripé. E aí já digo, a base, a estrutura é o tripé. Qualquer coisa que não estiver nesse tripé, ele sempre vai estar para fora daquilo que é um Estado que garanta o processo como forma de redução dos danos, como forma de redução dos vícios às garantias individuais. Enfim, até acho que assim, eu não sei se você, passar um pouquinho a bola para ti, não sei se você percebe que olhar o doping pelo doping, se você olhar, por exemplo, o sangue pelo sangue, você tirar sangue, 1 litro de sangue, e deixar essa bolsa lá para você um dia usar, se você precisar, ela não diz nada. Mas se você pegar esse sangue, tirar 5 meses antes da tua prova, 1 litro de sangue, tirar 1 litro de sangue antes da prova, e aí 2 semanas antes, 1 semana antes da prova, você injetar esse 1 litro de sangue, você vai ter uma capacidade pulmonar e uma capacidade de VO2 máxima muito maior do que você tinha, algo em torno de 20%. E isso sim é doping. Veja, não é doping se você não fizer. Então, por isso é que assim, a grande questão, e para mim, é olhar assim, o doping, quando a gente olha a nulidade, assim, tirar o sangue não quer dizer nada. Mas ele precisa ser visto dentro da estrutura. E é a mesma coisa que eu vejo quando eu olho a nulidade. A nulidade a gente olha e a gente não entende nada. A gente fala assim, mas por quê? Porque as categorias não servem para nada. As categorias servem igual assim, teoria das árvores envenenadas. A maioria dos professores fala, tem o fruto da teoria das árvores envenenadas, mas não te explica por quê, Alexandre. Mas sabe por que a gente criou a teoria do fruto da árvore envenenada? Por uma questão simples. Para a gente poder aceitar a prova ilícita sob tortura. Foi por isso. E acabou.
Não foi por uma discussão muito linda, não. Não foi para poder favorecer quem foi aproveitado pela prova ilícita, para poder anular só a prova ilícita. Não, foi para você poder aceitar aquela que não está na categoria. Ou seja, aquilo que não é causa independente, aquilo que foi conseguido como fonte independente ou sem nexo de causalidade. Veja, aí você consegue fugir daquilo que é derivado do ilícito. Veja, é onde você tem aí o doping. O doping, eu acho que até o doping, ele nessa estrutura, ele é uma estrutura até de linguagem. Eu vou conseguir usar essa ideia de doping sempre quando eu quiser subverter, inclusive, a própria teoria. Na tua teoria dos jogos, o que eu acho que assim, o doping, ele na verdade ele está para além. Sempre quando eu vou querer subverter a teoria, eu estou fazendo doping. Eu estou fazendo o simulacro das regras. E aí é nesse sentido que eu falo do doping em todo momento, assim, doping argumentativo, que vai manipular a inversão do ônus da prova. E aí eu escrevi um texto com o Rômulo, mostrando que um promotor do Chile foi afastado agora e responsabilizado. Por quê? Porque a defesa, assim como tu fizeste, foi lá e disse, ó, ele não é culpado por causa disso. Vai lá e investigue. O promotor não foi atrás daquilo que a defesa indicou. E lá na frente verificou-se que a defesa tinha razão. Então, o que ele fez? Ele está recebendo, está investigando, tem a força do Estado. A defesa diz, olha, tem um caminho aqui, lá está a minha absolvição. O Ministério Público não vai. Lá no Chile, ele foi responsabilizado, ele foi do Ministério Público, foi condenado por uma indenização em face daquele sujeito que não teve uma diligência requerida na investigação, na fase preliminar, e que não foi feita. Ou seja, o que acontece? Isso é o exemplo para que, ó, aprendam, não joguem sujo, quem joga sujo um dia é descoberto e a casa cai. E essa que é a grande ideia, né? Mas tem um coeficiente também, Léo, que eu e tu já vimos isso, que é a adrenalina do processo. Tem a adrenalina do processo. Tem gente que acha que está numa cruzada do bem e do mal, e que numa cruzada do bem e do mal você pode fraudar. Só que aí tem um problema, né, Léo, que a gente já aprendeu na teoria da guerra, que quando você faz alguma coisa, guerra tem lei, guerra tem regras. Você não pode pegar um preso e torturar o preso na guerra. Por quê? Porque senão você dá equivalência moral. Se você torturar o de lá, você dá equivalência moral para que se torture o daqui. Na guerra, não só um lado que bate, os dois batem, mas a gente fez assim, ó, se tu pegar o meu, tu não tortura, eu não vou torturar o teu. E a gente vai ter que acreditar nisso. Mas quando o cara acha que está acima da lei do mal e que ele está numa luta sozinho e que ele tem que defenestrar o mal na terra, ele acha que, como ele é moralmente melhor, ele pode realizar jogadas listas. E ele não percebe que aí ele dá equivalência moral. Quando se tem guerra, não se atira de um lado só. Esse modo bárbaro de dominar a guerra contra as drogas, guerra contra a corrupção, é uma fraude retórica que se você usa essa categoria para poder justificar o injustificável, como se nós estivéssemos em guerra santa. Mas nem só para lembrar de ti, que a fraude no processo penal brasileiro é tão grande, e quando se fala, por exemplo, de reconhecimento do processual, eles têm a pachorra, e não tem outra palavra, e dizer que não é nem nulidade relativa, nem absoluta, é mera irregularidade. Uma ova! Como é que alguma coisa pode ser mera irregularidade numa... Eu faço como quiser! Eu faço como quiser! Então, é nisso. E o Nestor teve aqui, o Nestor Santiago, escreveu um texto muito legal mostrando a fraude. O Nestor tem um texto que é muito legal sobre fraudes e sobre nulidades. Ó, a Corte Americana, os Estados Unidos não tem uma regra de exclusão. Nós temos na porra da Constituição o artigo 5º lá, não pode prova ilícita, acabou. Então não tem que ler os parágrafos do 157, porque aquilo continua sendo prova ilícita. Se ela tem fonte independente ou não tem, não interessa. Ela é obtido meio ilícito. Então, a questão não mas a fraude é tão legal que isso é como eles criam um caput que é bonito, conforme, e aí eles criam regra de exceção no parágrafo para negar a realidade. E isso que é os trouxas que vão pensando nisso de maneira geral. Então, é muito legal. A pessoa diz assim, ó, eu vim com a tese, muitas vezes no processo, o promotor dizia, mas a fonte é independente. Eu disse, não tem fonte independente, querido. Aqui não tem fonte independente. A prova é lista. Entrou na casa sem mandado, acabou. Acabou. Obtido por meio ilícito, acabou. Babou. Agora, Léo, eu queria te fazer uma pergunta, a gente já está indo bem. Eu queria te fazer uma pergunta, que é assim, Juarez Tavares, Jacinto, todos os nossos amigos aqui, o pacote anticrime veio junto com a lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade criou uma regra que comete abuso de autoridade, aquele que produz, aquele que usa prova ilícita. Então tá lá, é tipo penal. A questão é o seguinte,
qual a chance, diante do modelo corporativista que a gente tem no Poder Judiciário, de um juiz hoje reconhecer a prova ilícita? Porque ele tem que mandar responsabilizar o policial, o delegado, o promotor, todo mundo caiu. Se a prova é ilícita, assim. O que eu tenho defendido é que vai voltar com muita força uma distinção que é um tanto quanto duvidosa. Ilícita e legítima. Que aí vai todo mundo dizer que a prova é ilegítima só para tirar a responsabilidade penal. Então, me parece que agora nós temos o aquecimento do mercado da prova ilegítima e por mais que ela seja ilícita, vai se dizer que ela é legítima para tirar e depois não deixar, não responsabilizar os agentes da lei. O que tu acha disso? Veja, é porque a gente fica tentando reparar vazamento aqui na minha casa. Tem um vazamento e tal, aí fica tentando reparar o vazamento que aparece na torneira. Sendo que, na verdade, o problema está no vizinho. E aí a grande questão é essa. As pessoas utilizam e querem utilizar a ferramenta arcaica para resolver o problema que é na origem. Eu discutia muito, que eu falava assim, e eu mesmo falava assim, tá, tudo bem, se fizer inversão dos atos processuais, é abuso de autoridade. Eu sempre falava isso. Mas eu não quero que seja, e isso está no meu livro, inclusive, mas eu não quero que seja, eu não quero que o juiz não fez isso de forma dolosa. E basicamente a gente vai ter que ver se ele dolosamente sabia que a prova era ilícita. Veja, não estou fazendo com que nenhum juiz seja condenado. Eu vou fazer que o juiz, o que a lei pretende, não estou falando isso. O que a lei pretende é que assim, o juiz que usou sabendo que era ilícita, o juiz que condenou sabendo que era ilícita, o policial, por exemplo, eu tive um caso que ninguém percebeu, que foi entregue e-mails de antes da data permitida. Então ninguém sabia. Como ninguém sabia, então não dá para dizer que alguém agiu dolosamente. A gente só pode condenar dolosamente. Só que acontece Só uma questão, mas tem cegueira deliberada também aí. Tá, não, mas tudo bem, né? Não, mas vamos lá, tudo bem. Mas aí vai precisar do procurador, do promotor, de quem for o acusador demonstrar e tudo mais. Eu entendo as argumentações, a gente sabe que vai para um lado sempre vai para o outro, mas a questão e a grande questão a gente sabe que todo relaxamento de prisão e todo habeas corpus é derivado de uma prisão ilegal. Eu tive agora, ontem saiu um relaxamento de prisão. Mas eu não quero que ninguém seja condenado, eu não quero que o juiz seja condenado. Porque se alguém teve uma prisão decretada ilegal, na verdade alguém sofreu um abuso de autoridade. Não importa. A gente já sabe disso. Não importa argumentativamente que eu quero falar sobre isso. Só que a questão é, eu estou lutando para salvar a criança que está no barril ou eu estou querendo só jogar água fora? Porque a grande questão é essa. Então, aí é que está. Utilizar-se da via penal para poder fazer uma maior regulamentação, na verdade, vai fazer com que nem seja declarada prova ilícita, nem seja declarada prova ilegítima. Até porque os legisladores, e eu, por exemplo, eu tenho cuidado, que eu não gosto de chamá-la de ilícita, justamente porque quem criou essa separação entre prova ilícita e legítima, para mim, mesmo que ele não tivesse isso pretendido, ele queria dizer que a ilegítima podia ser aceita. E a questão é que parece que a pessoa não pegou a Constituição e leu, porque a gente fala prova ilícita por simplificação. A gente sabe disso, você sabe disso. Mas a prova não é obtida pelo meio ilícito. Então não tem separação entre ilícita e legítima, porque a ilegítima ela também vai ser com determinação a despeito da lei. E ilícito quer dizer isso. Então a questão é, a prova é obtida por meio ilícito ou ela é obtida por meio lícito? Simples assim. Por isso é que eu sempre quando falo, e eu sei que você sabe, não tenho dúvida, mas a questão é sempre quando eu falo, por quê? Porque a gente às vezes repete, e os bobos lá querem confundir a gente. Por quê? Tanto que veio uma invenção, uma invencionice brasileira de medidas de se aceitar prova produzida por boa-fé, prova ilícita produzida por boa-fé. Eu tenho até um parecer que eu fiz para o IAB, a pedido da minha grande coordenadora, Vitória Sulock, a amiga, né, antes de tudo amiga, Vitória Sulock, ela me delegou essa ordem, e aí eu falei assim, olha só, a questão não é a prova obtida por boa-fé ser recebida ou ser aceita.
A questão é que a prova usada por boa-fé ou não, se ela é ilícita ou não, não tem como, porque nenhuma prova é ilícita. O que é obtida ou não é obtida de forma ilícita. Ela é obtida por meio da tortura, então ela é obtida por meio ilícito, acabou. Ela foi obtida com quebra da cadeia de custódia, ela é obtida por meio ilícito. Foi algum meio que eu não consegui transpor a ideia da legalidade. Então, se ela for obtida com a quebra da ideia da legalidade, ela é ilícita. Ela é obtida por meio ilícito. E por ser obtida por meio ilícito, ela não pode ser aceita. Então, veja, aí é que está. E aí a gente vai deixando os incautos ficarem repetindo prova ilícita para que aquele que construiu a separação, que ela não serve, nunca serviu de nada, sabe por quê? Porque a gente não esbarra em prova ilegítima no meio da rua. A gente não esbarra em prova ilícita no meio da rua. Então não adianta você me falar que a rocha é vulcânica ou sedimentar, porque na substância não tem diferença, porque ela não existe no mundo. Então a grande questão é, a prova é obtida por meio lícito ou obtida por meio ilícito? Quando a gente pega e vê que a prova é obtida por meio ilícito, se foi com afetação à lei penal, se foi com afetação à lei processual penal, se foi com afetação à convenção, se foi com afetação, inclusive de norma. Porque, olha só, um ato que foi praticado por um policial, civil ou militar, que ele deixou de seguir uma normativa dele, que para ele é lei, é ilícito, é obtido por meio ilícito. Simples assim. Não importa. Então a grande questão é essa, a gente não pode se apegar nessa categorização. Veja como é que falar da categorização, que pega na problemática dos seus alunos, que você sempre falou, a problemática de criar categoria de absoluta, prova, nulidade absoluta, nulidade relativa, nulidade, mera irregularidade, ela só vai servir como forma argumentativa para poder tentar esconder aquilo que está claro, que está evidente. É obtida por meio ilícito? Então ela não se presta. Ela só se presta quando, veja, não importa que foi obtida por tortura, mas se ela for obtida por... Assim, importa, né? Mas não importa uma única forma, se for para absolver alguém. Porque aí você vai ter que necessariamente submeter aquela possibilidade de obtenção da prova ilícita a uma outra, que é a questão do critério da justiça. Eu não posso permitir uma decisão injusta. Então eu vou só para isso quando eu for para absolver. Porque se for para utilizar contra aquele ao qual a norma é para proteger, eu não posso usar. Então se foi torturada a pessoa e a partir da tortura você alcançou uma prova obtida por meio ilícito, por essa tortura, mas ela servirá para absolver, então você vai ter que utilizar. Fora essa hipótese, você não pode usar ela. Simples assim. Por isso é que a obtenção, a questão é o meio de obtenção. A questão não é a essência dela, porque nenhuma prova por essência é ou não é. A prova não fica andando falando, oi, eu sou uma prova ilícita. Mas ela, pelo caminho de alcance dela, ela é obtida ou não por meio ilícito. É a mesma coisa da Vaza Jato. Não pode usar as provas para condenar os sujeitos que conversaram, mas para absolver quem foi condenado de maneira injusta, é a mesma coisa. Sim, exato. Então, é bem isso. É bem o Vaza Jato. Bom, mas aí para terminar, eu só queria dizer para ti que eu lá no livro vou falar do heterodoping e do autodoping, e dizer o seguinte, por exemplo, hoje, quando você recebe aí como advogado uma investigação com 1 terabyte de dados em um sistema que você não roda, isso é um modo de doping. Por quê? Porque a defesa vai fazer com que a acusação vai fazer com que você perca tempo e não tenha acesso transparente às provas produzidas contra o investigado para fins de você tornar a sua vida dificultosa. Então, isso é um modo, se para pensar, esse meio do doping, que seria, no sistema americano, o jogo limpo, o fair play, né, a boa-fé processual, ela ganha espaço em vários momentos. Inclusive na fundamentação, né, Léo? Uma sentença que tem 200 páginas é para ninguém entender mesmo quem fez, como era um modelo usado, por exemplo, numa grande operação brasileira em que o juiz fazia sentenças de 400 páginas, 300 páginas, e você perdeu o fio da meada. Então, o resultado sai sem que você tenha sequer condições de apurar o liame, a motivação adequada. Enfim, era mais ou menos isso. Quem ficou curioso, aí o livro do Léo está por onde, Léo?
Tá, é na Juruá ainda. Eu ainda vou um dia vou parar para rever ele, até para poder rever as estruturas para fins de ter maior utilidade prática, porque ele é estabelecimento teórico, né? Então, quando a gente vai fazer o estabelecimento teórico, eu estou falando assim, olha, no mundo o ideal a gente vai ter que pensar esse sistema assim. A gente tem que pensar o sistema a partir do devido processo legal, e o devido processo legal precisa seguir isso. Então não tem argumentação de mera irregularidade. Eu falo assim, não, é mera irregularidade. Eu falo, não, peraí, é mera irregularidade como? Se você está falando como que você vai fazer e você fez diferente, como é que você vai cobrar do meu cliente, ou de quem eu patrocino a defesa? Como é que você vai cobrar dele? Que ele siga a lei, sendo que você não segue a lei. Então é uma coisa tão... se parece... Eu às vezes acho assim, quando a gente consegue falar a obviedade e fala assim, pô, mas eu estou falando uma coisa óbvia, e mesmo assim eu preciso lembrar o óbvio, é porque talvez a gente ainda tem um déficit aí de democracia para acontecer, seja no processo. Eu só estou pedindo para seguir a lei. Outro dia, falando disso, eu fiz uma alegação ainda em inquérito sobre uma nulidade, aí o promotor imediatamente fez o quê? Não, olha só, mas a nulidade do inquérito não macula o processo. Eu falei, mas não anulou a decisão, então tem que anular a decisão. Você está falando que a nulidade de agora não vai anular o processo? Tudo bem, você está tentando preservar o processo. Mas e a decisão pela qual eu estou falando que é nula? Se você já está usando argumento para poder dizer que você vai aproveitar essa porcaria que você criou nula, lá. Veja que loucura! É isso aí. É um mantra, é um mantra, é um mantra, é um mantra. Nulidade. Como que não tem nulidade que contamina o inquérito? Busca apreensão, confisco expedício, interceptação de telefone. Próprio identificação. Identificação é induzida. Mas como é que eu sei que foi induzido? Não importa, não importa. A gente fez aqui a identificação e identificou. Mas identificou, você mandou a foto de quem? Não, eu mandei a foto do, sei lá, mandei a foto do Papa Francisco, mandei a foto do Dalai Lama e mandei a foto do réu. Ele identificou o réu. Ai, que azar, meu Deus do céu, mas peraí. Mas e aí? Não, no outro eu mandei a foto da Madre Teresa de Calcutá, mandei a foto do, sei lá, do Alexandre Moraes da Rosa e mandei a foto desse garotinho aqui, moreninho. Quem que você reconheceu? Reconheci moreninho. Pô, mas olha o gênero da outra, não sei o que, mas você não tem dúvida. Ai, você tá de sacanagem, tu induziu. Então eu quero ver as fotos. Não apresenta as fotos. Mas não apresenta as fotos, você não revoga a prisão? Não precisa. E eu recebo a denúncia assim mesmo, com esse mesmo reconhecimento. Mas, opa, gente, vamos lá, vamos parar para pensar. Ele dá para fazer esse jogo aí? Quais fotos foram usadas? Deixa eu ver se a foto serve para isso. Eu preciso lastrear essas coisas. Ah, não, mas não macula o processo. Não macula? Não maculou 100% do que você produziu, que está maculado. Você, inclusive, incluiu falsas memórias, incluiu induzimento, você fez tudo. Você estragou o processo. Você jogou o trabalho todo fora. Você fez. Essa porcaria de trabalho que foi feito, ela não serve para nada. Aí você vai fazer o quê? Você tem que ficar esperneando e tentando salvar, poder jogar o jogo. A gente só quer jogar o jogo. A gente só quer entrar, pegar a bola e ter a chance de fazer o gol. Mas eu não quero que você venha com a chance de fazer o gol me exigindo. É igual, se está todo mundo aqui, todo mundo vai poder ganhar o trono da rainha aqui, do rei, vai poder ganhar a coroa. E aí vai para os animaizinhos e fala, os animaizinhos aqui todos, vocês estão todos concorrendo. Quem subir primeiro ali na árvore e pegar a banana vai conseguir o prêmio. Eu falei, tá, tudo bem, mas aí você tem, quem é o concorrente do macaco? É a tartaruga, é o elefante. Aí você fala, não, mas tá todo mundo concorrendo. Ah, meu filho, aí é fácil jogar. Agora, pô, e ainda ganha pouco do Estado para jogar? Não dá, né? Tem que ter, pô, deixa eu jogar, deixa eu mostrar, deixa eu apresentar o caso, deixa eu poder convencer. Não adianta a gente falar de prova se eu não puder apresentar prova. Não adianta eu falar de mundo fantasioso se eu não puder sequer trazer a prova para o processo, se eu não puder questionar a prova. Para que serve, então? Não serve. Mas o problema é que tu torce por Volta Redonda e tu tens essa questão, tu tá sempre fazendo. Vamos mandar um abraço para o nosso amigo lá que está, é o juiz, nosso juiz Silvícola agora, está lá no Rosberg, agora está numa comarca. Ele mandou uma foto para mim que é menor do que uma banca de jornal aí de Copacabana, o fórum inteiro. Mas é nosso amigo, Josmar. Aí é demais. Então, eu queria te agradecer muito pelo papo. Está se encerrando aqui, o nosso tempo está indo embora. Show! E desejar boa aula e quem sabe sai um novo livro aí, já também tocando um pouco disso. Obrigado quem nos assistiu aí. Teve bastante gente. Eu vou tentar salvar aqui, que ontem eu não consegui salvar um. Vou tentar salvar isso aqui para deixar anotada.
Valeu, Léo. Queira Deus. Valeu, obrigadão, Alexandre. Um beijão. Bom falar Beijão. contigo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.